Pessoal, tudo bem? Muito boa tarde para você que acompanha sempre a live do Futebol do Norte. Eu me chamo Amarildo Silva e é um prazer estar aqui com você na manhã dessa segunda-feira para nós falarmos de futebol, é claro, falarmos do melhor do futebol aqui da nossa região. E hoje nós temos um entrevistado, esse programa que você acompanha pelo endereço que aparece na tua tela e vai ser reprisado também no canal do YouTube que aparece aí na tua tela. Desde já, muito obrigado pela tua audiência. Já vou inserir aqui no bate-papo o meu amigo, o convidado de hoje, professor Ariovaldo Malise. É um prazer recebê-lo aqui na live do Futebol do Norte. Tudo bem, Ariovaldo? Poxa, Amarildo, para mim é um prazer muito grande conversar com você na tua live, falando do futebol do Norte, especificamente o nosso futebol local, o nosso Barezão. E é um prazer muito grande, amigo. Você é um desportista, jornalista, uma pessoa que se dedicou e se dedica para ver o futebol nosso sempre para frente, para cima e da melhor maneira. Parabéns aí. Eu que agradeço a sua presença. Seria no sábado, mas não foi possível nós realizarmos a entrevista sábado com Malísia, mas isso é página virada. A propósito, você falou do nosso futebol. Você conhece São Paulo de Olivença, né? Você nasceu em São Paulo de Olivença, ou Malísia? Ô, Amarildo, quase. Na realidade, eu conheço bem São Paulo de Olivença. É uma região que fica aqui no Rio Solimões. Então, beirando Benjamin Constant. Eu nasci em Presidente Venceslau, em São Paulo, interior de São Paulo, minha terra natal. Mas nada me incomodaria ter nascido em São Paulo de Olivença, que é uma cidade bacana, muito legal. Viesse com quantos anos para cá, Malísia? Para Manaus? Eu vim garotão, eu estava acho, com 15 anos de idade, né? Eu tinha irmãos aqui que moravam aqui em Manaus já, né? Então eu vim para cá, passar umas férias e acabei ficando. Já estou aqui já há um tempão, já sou um amazonense caboclo da terra. Ó, o bate-papo com Malísia, a gente vai falar de futebol, é claro, falar dos momentos que ele vivenciou no futebol amazonense, momentos em que o futebol do Amazonas ele disputava a elite do futebol brasileiro contra as grandes equipes que sofriam muito quando vinham jogar aqui, não só na pressão do calor, mas a pressão da torcida, a pressão das equipes que eram montadas e também da forma dele trabalhar, que ele já estava bem à frente daquele tempo, em se tratando de gestão, em se tratando de organização, em se tratando de que o futebol não se ganha apenas com os craques dentro de campo, com os melhores dentro de campo. Você também tem que proporcionar para esses jogadores o melhor para que eles cheguem à sua excelência do rendimento e que essa excelência ela perdure ou dure o máximo possível dentro dos 90 ou mais dos 90 que eu acresço. Se eu falei alguma besteira, me corrige, tá, professor? Não, Amarildo. Muito pelo contrário, meu amigo. O futebol de hoje caminha para uma situação que não requer mais improvisos. É preciso trabalhar com cabeça, com inteligência, porque o que o futebol apresenta hoje a nível mundial, a nível brasileiro, a nível local, exige que o planejamento, que a organização façam parte de um processo, tá, que jogue dentro do campo, tá, juntamente com o grupo que está do teu lado, representando a equipe A ou B, jogando futebol, infelizmente. Então, faça com que tudo dê certo e tudo combine para que o sucesso da equipe avance. É uma situação difícil? Não é fácil. Até porque o que nós estamos falando aqui, tudo é oneroso, tudo é custos. O nosso futebol, eu já te falei uma vez, vou repetir agora. O nosso futebol é pobre, mas a cobrança do nosso futebol é de rico. As pessoas querem que o Nacional monte um timaço, o Manaus monte um timaço, faça Rio Negro, mas não é possível. Então é preciso encontrar um ponto de convergência para que esse planejamento, né, essa organização, faça realmente efeito. Gestão é o segredo. Gestão
é a solução. Organização é o que nós mais precisamos. Tem algumas já participações, eu quero cumprimentar aqui o Fernando Assis. Muito boa tarde, Fernando. Estava conversando há pouco, Fernando. Fernando é torcedor do Manaus, já morou um tempo aqui em Manaus, hoje está em Goiânia. Um grande abraço para ti, Fernando. O Alan Silva. Amarildo, boa tarde. Como será distribuídas as vagas da Série D e Copa do Brasil desse ano? A FAF já se pronunciou? Bem, a FAF terá, juntamente com os clubes, que realizar uma reunião para definir o formato de uma competição que substitua o campeonato de 2020, que foi cancelado. Alguns chegaram a mencionar, vai retomar o campeonato. Não, o campeonato foi cancelado por uma assembleia. Foram 6-2 que decidiram pelo cancelamento do campeonato. Então, não volta mais atrás o campeonato de 2020. Ele existiu, não é que ele não existiu também, como disseram. A competição existiu de fato e de direito. Porém, por conta da pandemia, ele foi suspenso e uma assembleia foi convocada para decidir o futuro do campeonato. Se prorrogava, se antecipava, se encerrava, e 6 clubes resolveram cancelar esse campeonato. A decisão foi para o TJD, que se pronunciou a respeito, que o campeonato deveria... Na verdade, a decisão do TJD dizia que tem que existir um critério para que se defina o campeão, visse principalmente os representantes do Amazonas, porque a federação tem que indicar os representantes para a CBF. O STJD julgou o caso e devolveu para a federação, acredito que da maneira correta, para que se promova, que se encontre ou chegue a esse critério. Como esse critério vai existir? Com a bola rolando dentro de campo. Só que a competição não será mais retomada. O campeonato foi cancelado, vai se fazer um torneio, uma Copa, alguma coisa envolvendo os clubes que participaram do campeonato de 2020, no caso desse ano. A federação vai definir, fala-se em 4, 5 clubes. A certeza é que nós teremos, sim, um campeão, um vice e, principalmente, os 3 para serem indicados. E aí eu abro um parêntese. Caso o Fast Clube consiga o acesso e Fast Manaus, hipoteticamente falando, decidam o Campeonato Amazonense de 2020, hipoteticamente falando, o 3º e o 4º colocado serão os indicados para a Série D de 2021. Bom, queria apenas colocar isso, fechando o parêntese. O Érico Pereira, boa tarde, Amarildo. Boa tarde, um grande abraço. Alan Silva, Amazonas FC. Isso nem precisa dizer, deve ser torcedor do Amazonas. Raimundo Nonato, boa tarde, Amarildo. Esse é fastiano, está feliz com Fast. Jean Lira, Penarol, também o Penarol deve... O Penarol e o Amazonas, a propósito, foram os 2 únicos clubes que não votaram pelo cancelamento naqueles 6-2. E aí, meu amigo Elvis Costa Correia, e aí, meu amigo Amarildo, quem sobe para a Série B? Remo ou Paysandu? Eles empataram ontem no Clássico Repar, porém, nos números, o Paysandu está numa situação melhor, ou mais regular que o clube do Remo. Porém, agora começa um outro campeonato. Após essa primeira fase. Bem, tem muitos comentários, você vai deixando seu comentário. Pode fazer a sua pergunta ou para mim, ou até mesmo para o Malísia. Malísia, eu queria começar por um ponto que eu acho que foi na sexta-feira que nós conversamos. O Fast Clube viajou para o Maranhão para esse jogo com o Motoclube num voo fretado. O Letcheva, eu perguntei do Letcheva como foi essa questão do voo lotado. Ele disse: olha, Marido, foi uma sugestão que eu apresentei para a diretoria do Fast Clube, porque eu estava percebendo, através da pessoa responsável no Fast, em ver as passagens, e eu estava temeroso de nós pegarmos um voo, e o Ariovaldo pode contar uma história aí do Nacional, que isso até implicou no rendimento da equipe, e quem está fora de campo pensa que não implica, mas implica. Ele ficou com receio de ficar um dia dentro do avião para ir para o Maranhão, o chamado voo pinga-pinga, cerca de 18 horas, vamos colocar assim. E ele sugeriu, vamos tentar um voo fretado. A diretoria do FART consultou a CBF, informou a situação através da federação, e a CBF disse, olha, tem um voo, mas não pode ser na sexta-feira, o voo é no sábado, sai às 13, chega às 4h20, a gente quer. E isso parece que fez a diferença ontem, né, Malísia? Sem entrar no mérito técnico de ontem, eu não sei se você assistiu o jogo, o Moto fez 2-0,
Aos 39 do segundo tempo, já estava 2-0 para o Moto, só que aquele desgaste de uma viagem comum ou comercial, o voo fretado ajudou, porque o time teve gás no momento final para buscar os 2-2. Olha, Amarildo, o Lecheva está de parabéns pela essa iniciativa, porque o nosso futebol, infelizmente, né, deixa muito a desejar nessas questões extras, campo. Então, ele foi muito feliz, porque a partir do momento que o Fast conseguiu esse voo fretado, ele passou a ter uma economia de gasto calórico muito grande. Por quê? Quando você vai viajar, então uma equipe vai viajar, ou você não viajar, eu, qualquer um, tem que chegar no aeroporto uma hora e meia antes do voo sair. Né? Começa ali um sacrifício desnecessário, tá? Que lá na frente vai prejudicar o rendimento da equipe dentro de campo. Você imagine 18 horas de viagem aí, meu amigo. O atleta não é um super atleta, não. Ele tem seus limites também, entendeu? Então, o que eu te falei na sexta-feira, eu vou repetir agora pelo resultado que aconteceu. Tá? E o Fácil foi prejudicado com uma realidade que não foi a seu favor. Então, escandaloso. Veja bem, escandaloso. Então, essa iniciativa do Lecheva fez com que a equipe chegasse no Maranhão descansada, né, sem nenhum problema fisiológico aparente, foi para dentro de campo e lá deu a resposta. São pequenos detalhes que têm muita influência no rendimento do atleta, entendeu? Dentro do campo. Então, você imagina um voo de 18 horas, meu amigo. É brincadeira. Eu passei por uma experiência, anos atrás, que foi crucial para o Nacional. Tá? Infelizmente, naquela época, a comunicação era mais difícil, e a gente ficou prejudicado por uma conexão em São Paulo de 10 horas. Tá? Saímos de Manaus, fomos para São Paulo, ficamos 10 horas no aeroporto andando a pé. Você imagina um grupo de atletas andando para lá e para cá para poder passar a hora, 10 horas era o tempo de conexão. Isso fez com que, no dia do jogo, foi um dia e meio depois, a equipe simplesmente sentiu, perdendo um jogo lá de 2-1, mas jogadores que tinham um VO2 altíssimo, que era o caso do Pifó, do nosso Lima, que aguentavam 2 partidas tranquilamente, sem problema, 180 minutos sem problema, pedindo para sair de cansado, entendeu? Cansado. E outros jogadores também. Por quê? Essa conexão lá de 10 horas lá em São Paulo prejudicou o rendimento físico do time. E aí, meu amigo, essas iniciativas só beneficia quem está disputando um campeonato brasileiro com garra, com planejamento, com organização para chegar lá em cima. Essas coisas servem de exemplo, tá, para futuras gerações de outros dirigentes, para que possam tomar essas iniciativas, a fim de que o jogador entre em campo literalmente descansado e faça o melhor dele dentro de campo. Estamos conversando com Ariovaldo Malise, ele é desportista. Malise, eu queria agora voltar à questão do campeonato, desse campeonato que foi cancelado, porque tu tens, eu acho que você, pela experiência que tu tem, pela vivência do futebol, do nosso futebol, de conhecer a realidade de como é o nosso futebol, eu queria que tu compartilhasse com o futebol do Norte, com o público, sugestões. Você tem uma sugestão, você tem até um rascunho, literalmente um rascunho que tu me passasse, de uma sugestão para que nós possamos olhar o futebol amazonense, em particular nesse episódio, porque nós vamos ter, as férias de dezembro foram antecipadas. Com isso, quem está na Série B, se o Manaus estivesse, jogaria até fevereiro. O FART, indo à frente, vai virar o ano treinando e jogando. E as equipes que não estão em atividade têm que encarar de que não existe um recesso em 2020 para 2021. Nós estamos virando uma temporada, mesmo que não haja atividade. O que federação, o que clubes, o que a sociedade, a própria CLEA, o que se pode fazer para que nós possamos suprimir
e aproveitar esse mês de janeiro, que é para quando está previsto essa competição curta, né? Para que indique os representantes. Dificilmente serão 8. Isso acredito que é ponto decidido já. Dificilmente nós teremos os 8 participantes em campo. Mas qual a sugestão que o Ariovaldo poderia trazer, compartilhar conosco, para esse formato, para decidir os representantes do campeonato que foi cancelado em 2020? Olha, Marildo, primeiro quero fazer uma colocação aqui. Eu acho que é muito bom a gente aproveitar o atual momento do nosso futebol, com a campanha do FAST e com a campanha do Manaus. Isso aí é altamente benéfico e eleva o nosso espírito, né? A nossa motivação para que o ano que vem as coisas melhorem. Deixa eu te falar, eu também preocupado com você, com outras pessoas, né? Eu não estou na beira do campo, mas estou fora, mas eu estou sempre analisando, pesquisando, estudando, enfim, buscando algumas maneiras de solucionar alguns problemas. Então, aproveitando o atual estágio do nosso futebol a nível nacional, tem 2 competições a nível nacional, eu gostaria de dar uma ideia utilizando a CLEA, tá? Nada contra a federação, absolutamente. Utilizando a CLEA. A CLEA tem uma força muito grande, e eu estou vendo no seu grupo, no grupo do bate-bola do Zezinho, a influência das pessoas que trabalham com futebol, tentando solucionar o nosso problema, tentando ajudar de alguma maneira. Então, eu acho que a CLEA poderia encampar essa ideia do que reunir com os clubes este ano ainda, tá? Não pode perder mais tempo, e discutir com ela os caminhos para o ano que vem do nosso futebol. Eu acho que essa situação é muito confortável. Parece incrível, mas é muito confortável. Por quê? As equipes que vão disputar esse torneio, né, de 2020, elas já estão em preparação para 2021, ou estarão em preparação para 2021. Aí vai do planejamento de cada um. Então, essa competição que eu imaginei, já fiz um estudo, várias maneiras para apresentar isso para a CLEA apresentar para os clubes, serviria de treinamento visando 2021, já que não vai ter penalidade nenhuma para quem não for campeão. Ou seja, quem for para esse torneio, que é uma eliminatória simples, em uma semana praticamente se termina, se for o caso, existem outras fórmulas, mas em uma semana pode terminar, dentro do planejamento de cada equipe. Então, serviria como laboratório e serviria como já ganhar ritmo de jogo, entrosamento, enfim, são coisas que poderiam beneficiar o campeonato de 2021. Sem alteração, se vai participar ou não. Por exemplo, você está falando aqui, são 8 equipes. Acho que pelo menos 4 têm que participar, correto. Eu acho que os 8 têm que participar, os 8. Tem tempo para isso, porque só não vai disputar o campeonato de 2021 quem não quiser. Porque a competição que vai ser proposta, ela não tem absolutamente nada de negativo para quem... É só embutir dentro do seu planejamento essa competição. Embute dentro do seu planejamento e executa, sem problema nenhum. Um torneio de eliminatória simples, tá? Isso pode ser discutido nos critérios de desempate, isso aí se discute na hora que for fazer o regulamento, né, para poder realizar a competição. E leva para a federação, no Conselho Arbitral, já leva pronto. Os clubes já levam pronto. Tudo que tem que ser discutido na federação é discutido antes. Tá? Algumas divergências poderão aparecer, mas serão mínimas. Então, eu acho que a solução está muito fácil. Nós estamos conversando com o Ariovaldo Malízia. Ô, Malízia, o Aglaci deixou uma mensagem aqui para ti. Tu conhece o Aglaci? Muito, o Aglaci, meu amigo. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Eu lembro uma vez eu estava conversando com a Glaci, o antigo Vivaldo Lima, né? E vocês usavam um radinho, né? E aí eu estava conversando com a Glaci, alguma coisa lá, eu sempre cheguei cedo no estádio, Glaci, câmbio. Aí ele, Amarildo, peraí, que o chefe está chamando, é alguma coisa. E fala um pouquinho do Aglaci, rapaz. Deixa eu ver, cadê o Aglaci? Tá aqui, ele colocou aqui, ó.
Um abraço para você e para o amigo Ari, como alguns chamam o Ariovaldo, né? Ari Malísia. O Glaci é meu Tem algo para amigo, falar o dessa Glaci é meu figura? irmão. Ele é meu irmão, é meu amigo, é meu amigo. A gente se conhece há anos e anos, a gente trabalha junto. Ele foi é um bom amigo, um bom companheiro. Tá certo. Malísia, a pandemia ela trouxe uma nova experiência em todos os setores da vida, né? E ela antecipou alguns processos, alguns procedimentos, né, no futebol mundial, especificamente no futebol mundial. Eu queria a tua opinião a respeito, pegando esse gancho do que você falou agora. Hoje eu estou te entrevistando, você está na sua casa, no conforto do seu lar, tranquilo, não precisou se deslocar para o local da entrevista e nem eu tive que ir até o seu local. A gente pode fazer isso através de dois aparelhos de celular, o seu e o meu. E poderíamos, e vamos envolver mais gente, já fiz o convite para o Malísia, para nós criarmos uma espécie de resenha por aqui, e abordar as coisas do nosso futebol. E aí, claro, o público vai poder acompanhar e a gente vai também trazer a participação do público. O nosso futebol, ele está... Você há quanto tempo tu está afastado do futebol, Malísia? E se você recebesse um convite hoje para voltar a contribuir com o futebol, com o teu conhecimento, tu aceitaria o desafio novamente? Ou aceita o desafio? Primeiro, Mario, deixa eu te falar. Eu, quando saí do campo, para a beira do campo, nas arquibancadas, né, para administrar o Vivaldão, que chegou a um ponto de desgaste muito grande, entendeu? Porque você, como preparador físico ou como treinador, aqui na nossa região, é muito complicado, é muito difícil, muito difícil. O primeiro problema era a falta de campo, né? A gente sofria muito. O jogador chega no clube, se arruma, tem que entrar no ônibus de novo para viajar 40 minutos para ir treinar no Colégio Agrícola, treinar lá no Tarumã, enfim. Se eu olhava para trás, via metade do grupo dormindo. Então, de novo, dormindo de novo, de dia, viajando. Então, isso causa para você, comigo, principalmente, era um desgaste muito grande, porque eu não podia falar nada, a estrutura nossa é essa, né? E eu sei que isso aí altera o metabolismo do jogador, entendeu? O humor do cara vai lá para baixo, o cara já começa o treinamento irritado, entendeu? É natural, isso é natural. Então, esse desgaste me levou para aceitar o convite do Arnaldo para administrar o Vivaldo Lima, entendeu? Mas a gente que é desportista, o futebol está no nosso sangue, então a gente não deixa nunca de estar perto, acompanhando, de estar próximo do que está acontecendo. Hipoteticamente, eu estou alguns anos fora, mas eu já fiz vários cursos online, continuo pesquisando, tá? Eu tenho um site da Universidade de Futebol que me atualiza todos os dias, todos os temas relacionados ao futebol, entendeu? Então, eu pesquiso, eu procuro acompanhar, né, o que está acontecendo. E eu veja bem, sempre fiz uma indagação, que eu não gostaria de receber um convite de A ou B por receber por questão salarial. Não, eu não quero isso, não. Eu posso discutir, tá? Tem que ser em cima de um projeto, não podemos mais improvisar nada, o futebol de hoje não admite nós improvisar nada, temos que colocar nesse projeto seriedade exclusiva, para que nós possamos convencer as empresas do distrito industrial, saber que o time está bem organizado, buscando o melhor dele, o comércio local. Então, eu poderia conversar, tá? Mas eu não quero estar abaixando a cabeça, assim, aceitando qualquer situação. Eu não quero isso. Eu já passei por isso. Já sofri muito. E eu me envolvo muito. Entendeu? Isso é meu. Né? Eu me envolvo muito no trabalho que estou fazendo,
demais, então me desgasta. Mas eu tenho vontade de voltar a trabalhar, mas dentro desse contexto. Tá? Uma coisa moderna, vamos parar, vamos buscar tudo que for possível no menor custo possível para atender a demanda do clube, entendeu? Tem que buscar convênios. Nós temos aí várias universidades aí, entendeu? Que podem ajudar o futebol em todos os ambientes. Hoje seria, vai falar a pessoa do analista de desempenho. É uma coisa complicada, amigo, mas já existe, entendeu? Mas não é para qualquer um ocupar esse cargo. Esse analista tem que ter uma formação enorme de graduado, pós-graduado, ser um conhecedor da área do futebol profundamente. Então, quando você fala numa análise de futebol, você envolve a parte tática, a parte defensiva, a parte de desempenho, o gasto calórico dele, o que ele correu, o que ele não correu, o que era para ter corrido, não correu. Enfim, é uma situação hoje que o futebol está passando. Aquilo que eu falei no começo, né? O futebol hoje exige algumas situações que precisam ser colocadas em práticas. Agora, cabe à gestão buscar tudo isso aí, né, dentro de um custo baixo, mas que tem que ter, tem. E como é que eu vou convencer voltar a acontecer o que acontecia 30 anos atrás, 20 anos atrás? Não tem campo, não tem campo. Vamos treinar lá. Lá não pode mais, vamos para lá. Isso não existe mais, isso não pode existir mais. Existem soluções aí, entendeu? Que eu não quero falar aqui, porque eu acho que não é interessante. Mas esses problemas podem serem resolvidos da melhor maneira possível, para minimizar esses impactos, né, que o jogador sofre. O jogador sofre, eu também sofro, o treinador sofre também, enfim. É muito complicado. Mas uma conversa com qualquer dirigente, eu não descarto, não. Não é questão salarial, tá? Deixa eu te falar. Não é questão salarial, não. O salário, para mim, hoje, seria o quinto plano. O que eu quero é mostrar que o futebol pode colher resultados dentro de uma organização e um planejamento bem feito. Estamos conversando com o Ariovaldo Malisa. Tem uma colocação aqui, o Ariovaldo. O Daniel Monteiro. Cadê o Rio Negro, o maior do Norte? Não moro mais em Manaus. O que aconteceu com o Galo? Talvez seja o reflexo do que o Ariovaldo colocou agora há pouco. O Rio Negro sempre teve uma dificuldade muito grande de poder se preparar para o campeonato, porque nunca teve um campo para treinar, e isso acabou acarretando no aproveitamento, ou no melhor rendimento da equipe das competições. E ao longo do tempo, principalmente a partir de 2008, a equipe começou a brigar para não cair para a Série B. E esse ano, infelizmente, Ariovaldo, o Rio Negro disputou a Série B e não conseguiu acesso. E o que se apresenta para o cenário desse clube, que é centenário, mas que ainda não tem o seu espaço próprio. E aí eu quero colocar a situação do Fast, que é um outro clube se aproximando, que já se aproxima do centenário, que renovou seu contrato com a Ubra por mais 2 anos, venceria agora dia 31 de dezembro, a diretoria já se antecipou e renovou por mais 2 anos, e eles estão investindo em um centro de treinamento próprio na estrada, distante desse fluxo, dessa confusão que é o trânsito de Manaus, e que teoricamente, mas não é difícil analisar, só vai elevar ainda mais o nível de excelência e ajudar o Fast Club a se distanciar mais da realidade do futebol local. Com o Manaus, que também tem a sua estrutura, tem 2, na verdade, utiliza a Granja e utiliza o espaço público, e os demais clubes, se não abrirem o olho, nós vamos ter aí Fast, Manaus Fast brigando na ponta, Marildo. Marildo, eu vou te fazer uma pergunta e eu mesmo vou responder. O Fast começou as suas conquistas a partir do momento que ele fez o contrato com a Ubra. Isso é estatístico. Já são 5 anos. Vê a trajetória do Fast. Rompeu a falta de título de 40 e poucos anos sem ganhar um título, tá? Porque já estava com a Ubra. Então, essa resposta ela poderia ser favorável a favor do Fast por 2 aspectos. Vou falar do Fast e depois vou falar do Rio Negro.
o FAST, a partir do momento que fez o convênio com a UBRA, começou a colher os resultados, tá? E que esses resultados, daqui para frente, despertaram nos seus dirigentes a necessidade do centro de treinamento. Coisa que hoje está difícil, eu vou justificar por quê. O Nacional, por exemplo, eu conheço a história do Nacional há anos. O Nacional era uma família de dirigentes. O Nacional tem o que tem hoje, graças a Maneca, a Evandro, lá atrás o Serafim Correia, o Omar Aziz, Mário Cortez, Maciel, Samuel, eram pessoas que eram uma família. Saía o presidente, eles iam para o final da fila e continuava no grupo. Então, tinha uma sequência de direção, de visão. Hoje, infelizmente, quando uma pessoa assume a presidência de um clube, é por 2 anos, renovável por mais um período. Então, eu não vejo ninguém falar em BNDES, buscar o financiamento para construir o centro de treinamento do BNDES. Não vejo ninguém falar isso aí. E aí o BNDES, o futebol é social. O futebol é social, ele tem um impacto social muito grande. Então, o que está acontecendo com o FAST agora, eu fico tranquilo e contente, porque é uma família que está lá, são 2 famílias que estão hoje na direção do FAST. Ou seja, eles vão, logo, tomar conta do futebol amazonense. O FAST, continuando nessa política aí, claro, construindo o centro de treinamento, vai começar a produzir jogador, ok? Vai vender, demora um pouquinho? Demora. Aí depende da qualidade do trabalho lá dentro da organização. Mas vai ter frutos financeiros. Isso é óbvio. É assim que acontece com o Brasil. Então, a minha preocupação com o Manaus, por exemplo, Manaus tem que agradecer pelo Manaus, né, pela campanha, pelo Mitoso e pelo Giovanni. Mas eu acho que falta alguém mais nessa família, engrossar essa família, para que eles possam pensar lá na frente no centro de treinamento também. Tem que pensar assim hoje, nós não podemos mais fugir disso. Não podemos mais fugir disso. É uma realidade, entendeu? Você imagina o Manaus, com a empatia que tem com o torcedor amazonense, montando centro de treinamento, escolinhas, né, rendendo lá as questões financeiras do clube, buscando parceria. Tudo isso aí está embutido no futebol de hoje. Essas coisas que eu quero discutir com quem for me convidar. Eu não quero ficar baixando a cabeça e aceitando o que era feito há 30 anos atrás e continua sendo feito ainda a mesma coisa. Tá? Continua o mesmo padrão de trabalho. Eu repito aqui o que eu sempre falo, Maria, nós temos que elogiar nossos dirigentes, tá? Porque eles realmente são pessoas, são heróicos, porque o nosso futebol é muito pobre, né? E eles continuam lá, o Luiz Costa, enfim, todo mundo que está dentro do contexto do futebol. São pessoas que merecem só elogios. Mas nós estamos errados, pô. Esse não é o caminho. Nós temos que modernizar, temos que ver a cabeça lá na frente. Nós temos que olhar o futebol como negócio. Como é que nós vamos olhar? Negócio, futebol é business. Mas como? Business como? Você não faz nada? Você não faz absolutamente nada para que ele se torne business? Então, eu parabenizo o FAST, porque o FAST vai ter oportunidade. São 2 famílias que estão lá. Se eu sei, conheço todas as 2. Então, isso vai facilitar muito a fazer o financiamento no BNDES, ou buscar a lei de incentivo ao esporte, enfim, buscar recursos para a iniciativa privada, tá? Para que ele amplie esse leque aí de oferta, tá? E que ele continue sendo grande. Manaus é a 6ª capital do Brasil, amigo, em termos populacionais. Nós estamos lá embaixo, estamos perdendo para Roraima, meu amigo. Alguma coisa não está batendo. E se a gente não abrir o olho, vai continuar assim anos e anos e anos, achando que estão corretos, que está certo. Está tudo errado. Nós temos que mudar isso daí. Esse conceito tem que passar por uma reavaliação urgente para que nós possamos realmente aproveitar o nosso distrito industrial, tá? A nossa Zona Franca, para que eles possam nos beneficiar. Alguém já pensou ir lá na empresa do distrito e solicitar ajuda através do ingresso virtual? Deve ter ido um ou outro dirigente, mas não, com certeza o grupo não se reuniu.
Os dirigentes não se reuniram para ir lá no distrito buscar o ingresso. Não custa nada uma empresa lá comprar 100 ingressos por jogo, 200 ingressos. Enfim, são coisas que podem alimentar o nosso futebol, tá? Com uma arrecadação extra. Você viu alguém prestar conta quantos ingressos foram vendidos virtualmente? Não viu. Não viu. E eu sou contra isso. Se você vendeu 10 ingressos virtuais, amigo, tem que vendemos 10 ingressos virtuais. Tem que aparecer no bordeiro, tem que aparecer de alguma forma, ou dentro do site do clube, enfim. Tem que aparecer transparência, amigo. Nós estamos numa outra era. Se foi vendido 1.000 ingressos virtuais, tem que aparecer 1.000 ingressos virtuais. Entendeu? Então é preciso, essas coisas precisam nem modernizar, se atualizar. Precisa se atualizar. A questão do Rio Negro, eu lamento muito. Estou tomando teu tempo, Amarildo. Não, que é isso. O tempo é seu. O Rio Negro eu lamento muito. O Rio Negro eu lamento muito. É um clube centenário, assim como o Nacional, e como o FAS também está caminhando para isso, né? São clubes que têm que ter uma atenção especial do governo do Estado, da prefeitura do Estado. São clubes centenários que têm legado, têm história, tem torcedor que até hoje está dormindo. O torcedor do Rio Negro está dormindo, está lá, está hibernando, está tipo a Glacico, quando ele hibernava na casa dele. Então, o torcedor do Rio Negro está hibernando, não vai sair da toca. Se ele não encontrar um bom time, ele não vai sair para torcer. Então, eu acho que as autoridades, tá, tem que ter um olhar diferenciado, nada contra os outros, nada. É a história do futebol, amigo. É a rivalidade, é aquela coisa que existe, tem que existir. Você não planta, tá? Você não planta. Essa coisa vem brotando, vem há anos e anos e anos. Então, o Nacional, por exemplo. O Nacional, eu já fiquei preocupado uma vez com o meu amigo, o Luiz Cláudio, o Chaves. Ele falou que o Nacional, ele falou isso aí. O Nacional provavelmente talvez não dispute o campeonato de 2021. Pô, isso me preocupou muito, cara. Eu acho que o Nacional, a diretoria tem que ir lá no governador. Tem que ir lá no governador, pedir ajuda mesmo. Vai lá, reúne o governador. E ele vai ter a obrigação de ajudar, cara. Porque o Nacional tem importância social no futebol amazonense. Tá? O Nacional tem importância pesada. Tá? É importante, ele gera, como o futebol em si, aquela economia, aquela microeconomia, né? Aqueles ambulantes, aquelas pessoas que vivem em volta do campo de futebol vendendo picolé, vendendo a batata frita, vendendo banana, enfim. É a economia que está gerando ali, cara. Então, você não pode estar achando que o futebol é um esporte qualquer e deixa para lá. Não, tem que. Eu acho que o Nacional tem que ir com o governador, diretoria do Nacional, acho que daí, tá? Pedir ajuda. Não deve ter vergonha, não, cara. Não tem que ter vergonha, não. Eu tenho muito medo, tá, que aconteceu com o Nacional, que está acontecendo com o Rio Negro. Tá, que a partir do momento que a torcida do Nacional começar a hibernar, para você tirar da sua cama, da sua rede, vai ficar difícil. Tá? Vai ficar difícil. E aí, sinceramente, vai perder a graça, amigo. Com toda a campanha do Manaus, que é um time que todos nós gostamos, né? Mas eu acho que temos que pensar essas situações. E aí vem a minha ideia de que o Nacional tem que ir com o governador, tem que ir pedir ajuda mesmo. Estamos conversando com o Ariovaldo Malisa. Olha, o Ricardo China tem um comentário aqui, Malisa, que é o seguinte: quando me tornei corredor em 1982, graças ao professor Everaldo, fui pedir instruções ao querido Ariovaldo Malisa, que trabalhava no Rio Negro naquele ano. Até hoje sou maratonista, graças a esses dois maravilhosos profissionais. Um abraço, professor Ariovaldo Malisa. O Ricardo China é torcedor do Rio Negro. Eu acho difícil, não sei se tem lembrança dessa época, mas o China sempre está no jogo do Galo, sempre está. Eu sei quem é. Obrigado, China. Obrigado pelos elogios aí. Ainda bem que eu contribuí com alguma coisa, né? Felizmente. Mas vamos acreditar em Deus aí, que o Rio Negro ainda possa voltar com chave de ouro. Ó, tem um comentário aqui, foge do contexto do que diz,
Mas eu acho interessante, porque menciona, deixa eu ver, encontro aqui o comentário, está aqui. O Elvis Costa Correia, desculpa, Elvis, ter demorado a colocar seu comentário, ele colocou o seguinte: eu acho, na minha humilde opinião, que o futebol amazonense está em baixa devido à empresa do Amazonas que não divulga o futebol da região. Veja o exemplo das rádios do Pará. Vivem 24 horas do futebol paraense. Olha, eu vou discordar um pouquinho do Elvis, tá, Elvis? Eu vou discordar. A imprensa local, ela sempre falou do futebol amazonense. Sempre. Os jornalistas e os radialistas. Com o advento da internet, ampliou-se isso. Nós não temos mais as resenhas esportivas. Talvez a única resenha esportiva que nós tenhamos de um veículo é a da antiga Rádio Cultura, que hoje é Encontro das Águas, com o nosso amigo Ariovaldo, sabe quem é? O Edson Santos, o Bom Baiano. A Rádio Rio Mar tem uma resenha terceirizada com Ivan Guimarães e o Carlos Martins. A difusora tem partilhas com o Zezinho Bastos, que fala sobre futebol. Diga-se de passagem, o Zezinho, aonde puder falar do futebol amazonense, ele fala. Ponto. A realidade da imprensa paraense não é tão cômoda como a gente parece. Eles falam do futebol deles, falam, mas o aspecto comercial, isso que me passou, são os colegas da Rádio Clube do Pará, que dizem que hoje lá é muito difícil fazer futebol. Muito difícil, não é fácil. As empresas no mundo todo, elas estão reduzindo seus quadros. Por quê? Programas como o do Futebol do Norte e outros estão abrindo um leque onde o profissional passa a ter seu próprio canal. E ele deixa, muitas vezes, de trabalhar numa empresa e prefere optar pelo seu próprio canal. E na nossa cidade em particular, não é uma crítica, mas é jornalismo, a gente tem que respeitar, porque é um caderno, mas as empresas resolveram optar pelo aspecto policial, pelo caderno policial. É uma tendência que não é nova. Talvez o futebol, com o Fast subindo, o Manaus conseguiu se manter, a gente consiga resgatar um pouco do espaço de mídia. Mas os profissionais aqui em Manaus cobrem futebol. Isso eu te digo porque, se você for nos blogs, se você for nos veículos tradicionais, rádio e TV, ainda continuo falando de futebol. Talvez menos, mas nos projetos próprios, como é o meu, a gente fala de futebol. Eu estou aqui com o Ariovaldo Malisa há 40 minutos falando só de futebol do Amazonas. Vejamos se tem mais algum comentário. Se quiser acrescentar algo, fica à vontade, Malisa. Não, eu acho que a nossa imprensa, hoje, eu acho que ela está colaborando bastante com o futebol, entendeu? É muito grupos aí opinando, blogs, tá? É aquilo que você colocou, a internet, com a chegada da internet, as coisas modificaram completamente, né? E aí dá essa impressão de que não está sendo divulgado, está sim. Tá? As redes sociais hoje são importantíssimas para qualquer evento esportivo. Então, eu acho que o nosso torcedor aí, eu até agradeço a ele, porque quando uma pessoa entra num assunto para discutir, para levantar uma questão, é porque ele também tem interesse de ver o nosso futebol. Tá? Ele tem interesse de voltar para a arquibancada e assistir as partidas. Ariovaldo, nós estamos já com praticamente 44 minutos. Eu quero agradecer a tua audiência. O tempo passa rápido. Muito rápido. Passa muito rápido. Eu quero fazer um convite para o Ariovaldo, dentro da disponibilidade dele. Eu já fiz esse convite, na verdade, ele topou. Nós reunirmos mais pessoas ligadas ao futebol para que possam contribuir com a sua experiência, com a sua visão, para o momento do nosso futebol, que a gente tem que separar bem do conflito que existe na gestão do nosso futebol, no momento, os resultados que o nosso futebol vem conquistando dentro de campo. São duas situações que nós temos que separar bem. Os clubes estão conseguindo, com seus méritos, elevar o nível do nosso futebol.
O Manaus subiu no primeiro ano e se manteve. E o Fast Clube tem amplas possibilidades de subir. E até eu ver, esses dois clubes forçam os demais a também melhorar o seu rendimento, Malise? Claro, claro. Isso vai ter um impacto positivo muito grande no ano que vem. A campanha do FAST e a do Manaus, com certeza, vai despertar mais interesse do Nacional, que precisa despertar, o São Raimundo, enfim, as equipes que vão disputar o campeonato, do Penarol, Princesa. O que eu digo sempre, a maioria, é o seguinte: algumas equipes têm que estar no topo para puxar as outras, entendeu? Então, o Nacional forte, o Manaus forte, vai puxando quem vem atrás, porque todo mundo se beneficia. O Fast forte puxa quem vem atrás também, entendeu? Porque ele, Fast, as pessoas querem ver o Fast. Vai jogar com menor expressão, mas querem ver o Fast, então vai puxando esse tipo de baixo. Isso é uma corrente, entendeu? Positiva. Então, eu acho que nós vamos ter, o ano que vem, um campeonato melhor. Tá? E eu gostaria, Mário, de discutir isso com o Zezinho, dessa sugestão para o Zezinho, já que o Paulo Roberto está acamado, né? Está saindo da Covid, para que a gente pudesse colocar isso em prática. A Clare entrar no contexto, né, de maneira forte. E aí levar para a federação, já por proposta ponta dos clubes, para que a gente possa fazer uma... seria aproximar. Não podemos mais estar separados, tá? Cada um fazendo o seu papel, que a imprensa faz o papel dela, mas, de repente, vamos se juntar e fazer um pacote só em benefício do nosso futebol. João, eu te agradeço pela oportunidade. Vamos fazer o seguinte, hoje à tarde, vou fazer uma conferência de vídeo, eu, você e o Zezinho. Eu já comuniquei ao Zezinho a respeito da sua proposta, e hoje à tarde, se o amigo tiver um tempo e ele também, nós vamos fazer uma conferência. Pode ser? Ariovaldo, muito obrigado pela visita ao Futebol do Norte. Você vai participar mais vezes aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Um abraço, obrigado. Tá aí, gente. Conversamos com o Ariovaldo Malise. Essa entrevista está no facebook.com/Futebol do Norte e ela vai ficar disponível também no canal do YouTube que está aparecendo aí na tua tela. Um grande abraço a todos. Não se esqueça, às 23 horas tem a segunda edição e eu conto com a tua audiência. Tchau, tchau.